escuta aí, Vivo por meu ela querido que irmão, se como foi você rede por de um não amor e estou fã de amigo. como é que é, sentada Vivo na por sua live? ela que a minha mãe não queria te matar e se Eu vou virar falar aqui querer perto. te Ó, Zifa, eu vou mostrar oh, a pessoa que está aqui comigo hoje ao vivo. vivo por E você ela conhece essa que pessoa? se Bom rede de dia, amor e Zifa. fã Boa de tarde. amigo. Tudo bem? Vivo por ela que a minha mãe não queria Aí, te matar e se Zifa, virar você querer conhece te essa pessoa que apareceu ao vivo aqui? oh, Responde pra mim aí. vivo por ela que se vai, rede de amor e Eu assisto fã sim, de quem falou que amigo. não? Você não Vivo manda lá por pra mim, ela mas que eu a assisto minha sim, viu? mãe não Conheço queria todos os te teus vídeos que você matar e põe se lá. virar querer te Você sabe quem que é essa pessoa que veio aqui ou oh, não? Responde pra mim aí, Aziz. vivo por ela que se vai, Emanuel, querido rede de irmão, por favor, amor e assiste os meus fã de vídeos. amigo. Eu vou Vivo assistir por sim, pode ficar ela tranquilo, que mas a eu minha assisto todos os mãe vídeos quando você aposta lá. não queria te matar e se virar querer Tamo junto, tá? oh, vivo Eu por estou em ela Vargem que Grande se do Sul, Aziz, vai, rede de amor e na fã cidade de do Alex. amigo. Vivo por ela que a minha mãe não queria te matar e se virar querer Fala aí. oh, vivo por ela que se vai, rede de amor e fã de amigo. Vivo por ela que a minha mãe não queria te matar e se virar querer te oh, vivo por ela que se vai, rede de amor e fã de amigo. Vivo por ela que a minha mãe não queria te matar e se virar querer te oh, vivo por ela que se vai, rede de amor e fã de amigo. Vivo por ela que a minha mãe não queria te matar e se virar querer te oh, Emanuel, querido pai, vivo você, por ela que Emanuel, se querido, vai, vai rede de vir até amor e você. fã de amigo. Aí quem já chegou Vivo hoje na por live, ela Alex que a Moreira. minha mãe não queria te matar e se virar querer te oh, As pessoas na live, vamos que vamos embora que vivo bora. por ela que Vazifa. se vai, E essa pessoa que rede de apareceu aqui na amor frente e aí é o fã Alex, de viu? amigo. Ele tá ao vivo, Vivo por escutando o que você tá ela que mandando a pra mim minha e mãe falando com você. não queria te matar e se virar querer te oh, Fique à vontade. vivo por ela que se Não vai vai, entender a língua. rede de amor e fã Hi, de Azifa. amigo. Good morning. Vivo por ela que a minha mãe Eu não podia vivo aparecer, por fala com o ela Alex, que conversa se com você. Eu vai, sou o Alex. rede de amor e fã de amigo. Bom dia. Vivo por Bom dia, filho ela que querido a Alex. minha Como mãe vai? vivo por ela Vou bem, que se graças a vai, Deus. rede de amor e fã de amigo. Manuel está na minha casa hoje, em my home. Vivo por ela Manuel que está se em my home. vai, Em my rede de home. amor e fã Ok? de amigo. Abraço pra Vivo você. por ela que a minha mãe Zifa, my home, casa, Alex Moreira, eu estou hoje aqui na cidade dele. Tá te mandando um abraço para você e a Zifa. E um abraço meu para você, Manuel Pescador. Obrigado, Zifa, de estar na nossa live. Ô Romeu, tem aí para você ver o Alex ao vivo, Romeu. É o Alex que está aqui hoje ao vivo, a Zifa. Estou na casa dele fazendo uma visita. Então.
Wordmone. Wordmone Azifia. Emanuel do Brasil falando para o Paquistão. I'm from Brazil. I'm from Brasil. Vamos que vamos, bora que bora. Cadê você, Romeu Cristiano Pesca Oliveira, do Velina? Vamos ajudar aí. Romeu Cristiano não apareceu, do Velina Ferreira, Pesca Oliveira, mas estamos aí, gente. Agora está correndo fora, né, Romeu? Com ele. Ah, tá. Tô encontrando aquela palavra, hein? Obrigado, Azifa. Obrigado de coração, viu? Se quiser vir no Brasil, as portas do Brasil estão abertas. Aqui você encontra a paz. Romeu Cristiano, teu homem tá te chamando, Romeu. Aí, Emanuel, pescador e o Alex ao vivo. Tamo junto, gente. From the Brazil, Azifa. Fomos para o Brasil. Olha que respondendo. O my God. Beijo, Azifa do Brasil. Beijo do Brasil para você, Azif. Vou procurar aquele negócio que você falou. Que tá... Obrigado pelos monges. Obrigado, Azifa. Obrigado mesmo de coração. O Alex está falando comigo aqui, eu vim visitar ele. Desculpa não dar muito atenção aí para vocês. Vem pra cá, Azifa. Vem pro Brasil pra andar de moto. Vem pra cá pra andar de moto. Não tem nada, né? Eu não tenho isso, né? Então, Azifa, hoje o Alex, que escreve na minha live, está comigo aqui, eu estou na casa dele ao vivo, viu? Good morning, venha para Brasília. Vou procurar aqui o tradutor que você comprar aqui agora, depois eu vou clicar nele. A gente tem essa live, já está no Instagram, né? Aqui da China, tá em Japão, Tinha até um tradutor de voz mesmo, né? Do Velina Ferreira, paz do Senhor, Emanuel, tudo bem? Bem, graças a Deus, minha irmã. Hoje estou aqui em Vargem Grande do Sul, na casa do Alex, meu amigo, aquele que fala comigo na live. Hoje eu estou na casa dele aqui em Vargem Grande, mano, do Velina e Azifa. Tudo bem, irmã do Velina? Obrigado, Azifa. Nós estamos brincando com você para você vir para o Brasil, mas eu sei que é difícil, Azifa. Obrigado, do Velina Ferreira. Do Velina. Bom dia, dona Durvalina. Durvalina, né? Bom dia. Durvalina Ferreira, Alex, aquele que escreve no meu canal, está falando conosco, mano, Durvalina. Nossa Senhora. Que a paz esteja com você, viu, irmão Durvalina? E a Zifa, obrigado de ter entrado na live. Hoje eu fui orar de manhã, estive na igreja orando, buscando ao Senhor que é digno de toda adoração.
Se tá, mano. Você vê que nós tá até de blusa. Tá frio, mais frio mesmo, viu, irmão do Velina? Tá vendo? O traduz também, tá vendo, ó? Ele manda mensagem. A pessoa fica à vontade, você interagir. Vamos que vamos, bora que bora. Mais uma hora de live, só entrou, acho que 3 pessoas. Vamos que vamos, gente. Romeu Cristiano. Mano. Aqui também tá frio, irmão do céu. Opa, chegou mais um aí. Obrigado por você ter chegado. Deus abençoe você que chegou do Japão ou da China, não sei de onde você é. Deixa o seu like. Obrigado. Da China? Eu acho que é uma moça. Uma mulher, só que eu não lembro. Eu fiz um pouco. Olha, irmão, em 20. Como é que é? Eu fiz um pouco orar em 20. Já atendi. Então, eu fui orar também. Nós oramos das 8 às 9. Eu pensava que eu era uma criança. Obrigado, irmã Dovelina. Obrigado, Azifa. Eu, Alex, em Vargem Grande do Sul, em Brasil. Obrigado, irmão, pelo seu carinho. Ô, irmã Dovelina. A irmã, para mim, é uma benção, viu? Tenho orado a favor da irmã. Espero que a irmã ore a Deus por nós também. Amém, senhora. Eu orei por você também lá, viu, Alex? Tem que o Senhor de Deus, Não tá demais, né? Não tá demais. Eu tô aqui, eu oro pra você também. Aí, irmã Dovelina, hoje eu estou em Vargem Grande, na casa do Alex, que sempre escreve na minha live. É um orando pelo outro, né? E não é do som, né? Da outra. Viu? Nada, Alex. Tá conversando aqui, de repente, cai morto ali na esquina. Sai falar, puxa vida, vai dar uma conversando comigo. Caiu morto ali. A vida, isca, não tá mais aqui. Deus abençoe os seus dias, meus irmãos. Amém, minha irmã Dovelina. Que Deus abençoe aí também o dia da irmã, viu? Jesus ama vocês, eu também. Obrigado, irmã. Deus abençoe mesmo de coração, viu, irmã? Mas tá dando 0 pessoas, porque será que o YouTube tá meio bugado, tá, não? Em 2 pessoas fazem de ninguém. Obrigado de coração, minha irmã. Felizes são aqueles que se deixam levar pelos conselhos dos maus. Aleluia. Obrigado, meu querido irmão Gilson. Tá me mentindo, né? Aqui. Eu não vou de gato, não. A minha esposa, a filha dela, gosta de gato, só que ela não pega gato por causa das cachorras, sabe? Você sabe que eu não gosto mais de gato, né? A daqui que deve jogou um gato, aí o meu gosto tá no Guarujá. Mas eu também gostava, mas deu tanto que demorou. Vamos que vamos, bora que bora, Zifa. Obrigado, Dovelina. Cadê você, Romeu?